Você já reparou como algumas pessoas parecem viver em um mundo completamente diferente do seu? Mesmo enfrentando circunstâncias externas parecidas, algumas prosperam enquanto outras continuam presas em ciclos de limitação. A razão para isso pode surpreender você, e ela vai muito além do que seus 5 sentidos são capazes de captar. O que vou compartilhar com você hoje não é ensinado nas universidades, nem divulgado amplamente na mídia. É um conhecimento que permaneceu restrito a pequenos círculos de praticantes ao longo dos séculos, e por uma razão muito específica. Quando você compreende verdadeiramente o que vou revelar, você se torna literalmente ingovernável. Você está vivendo em uma cross-seção da realidade. Sim, você leu corretamente. A realidade tridimensional que você experimenta através dos seus 5 sentidos é apenas uma fatia de algo muito maior, a 4ª dimensão, onde passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. Esta não é uma teoria abstrata ou uma metáfora espiritual. É uma descrição precisa da estrutura dimensional da realidade, que místicos como Neville Goddard documentaram através de experimentação direta e que a física quântica moderna está começando a validar cientificamente. A implicação mais revolucionária deste conhecimento é que você não precisa manifestar ou atrair seu futuro desejado. Você pode literalmente escolhê-lo dentre as infinitas possibilidades que já existem na 4ª dimensão. A diferença é tão profunda quanto a diferença entre mendigar por algo e simplesmente selecionar o que já lhe pertence. Pense nisso como uma biblioteca infinita, onde cada livro representa uma linha do tempo possível para a sua vida. Você não precisa escrever novos livros, eles já existem. Você só precisa aprender a navegar entre as estantes e escolher qual história deseja experimentar. Por que este conhecimento permanece oculto? Porque ele desafia fundamentalmente as estruturas de poder estabelecidas. Imagine o que aconteceria se bilhões de pessoas descobrissem que possuem o poder literal de reescrever seu destino através da imaginação controlada. Todo o sistema de dependência e controle social entraria em colapso. Afinal, como você mantém populações em estado de submissão quando elas descobrem que são, na verdade, operadores conscientes de sua própria realidade? A verdade fundamental que precisa ser compreendida é esta: não há um Deus separado que dita o destino humano. O que as religiões organizadas chamam de Deus, a física quântica chama de campo quântico, os espiritualistas chamam de consciência universal. Todos estes termos apontam para a mesma realidade, um sistema impessoal e perfeitamente responsivo que reflete exatamente o que cada consciência individual projeta. É um espelho cósmico sem vontade própria, sem julgamento, sem favoritos. Este sistema foi projetado com uma característica essencial: o esquecimento voluntário. Cada consciência que entra nesta experiência tridimensional, temporariamente, aceita esquecer sua verdadeira natureza divina. É como entrar em um jogo de realidade virtual tão imersivo que o jogador instantaneamente esquece que está jogando. Este véu de amnésia não é punição ou fraude. É o que torna a experiência genuína e significativa. Mas aqui está o paradoxo que poucos compreendem. Embora tenhamos conscientemente esquecido nossa natureza criativa, o mecanismo de criação continua operando incessantemente. A cada momento, através de padrões mentais inconscientes, medos habituais e condicionamentos, cada pessoa está literalmente criando sua realidade futura. O sofrimento humano não vem de um Deus punitivo ou de forças externas malevolentes. Ele vem do uso inconsciente e caótico deste poder criativo. Para entender como manipular mentalmente o futuro, é necessário primeiro compreender a estrutura dimensional da realidade, um conhecimento que permanece oculto porque desafia completamente a percepção comum do que é possível. A primeira dimensão se manifesta como um ponto singular, um estado de existência que não mantém relação com nada além de si mesmo. É a consciência em seu estado mais primordial, puro, mas limitado.
Quando uma relação é estabelecida entre dois pontos, surge a segunda dimensão, o mundo das linhas, de comprimento e largura. É como viver perpetuamente em uma folha de papel, sem nenhum conceito do que existe acima ou abaixo. A terceira dimensão, onde a humanidade acredita residir exclusivamente, adiciona profundidade e altura. Aqui, experimentamos o mundo através dos 5 sentidos, movendo-nos através de um espaço tridimensional, mas permanecendo escravos de uma compreensão linear do tempo. E é exatamente nesta prisão temporal que reside a grande ilusão. A quarta dimensão não é ficção científica ou abstração matemática. É uma realidade acessível, onde o tempo deixa de ser uma linha reta e se revela como realmente é. Um campo onde todos os momentos, passado, presente e futuro, existem simultaneamente. Assim como a segunda dimensão é apenas a sombra projetada pela terceira, nossa realidade tridimensional constitui apenas um fragmento, uma cross-seção da quarta dimensão. Neville Goddard descobriu, através de experimentos diretos, que possuímos uma faculdade mental capaz de transcender limitações sensoriais e acessar conscientemente esta dimensão superior. Esta faculdade é a imaginação criativa direcionada pela vontade, não a fantasia vazia ou o devaneio, mas a capacidade de pensar e sentir em termos quadridimensionais. Cada ser humano carrega 2 perspectivas radicalmente distintas de existência, embora a maioria permaneça inconsciente desta dualidade. A primeira é o foco natural, aquela mente governada exclusivamente pelos sentidos físicos, o que os textos antigos chamavam de mente carnal. Esta perspectiva aceita apenas o que pode ver, tocar e medir. É a mente do homem natural que olha para as circunstâncias presentes e declara que esta é a realidade inalterável. A segunda perspectiva é o foco espiritual, controlado pela imaginação consciente e direcionado pela vontade. Os antigos mestres o chamavam de mente de Cristo, não por conotação religiosa, mas porque representa o estado de consciência que reconhece seu poder criativo. Esta mente vê através das aparências, penetra o véu do mundo sensorial e percebe as infinitas possibilidades aguardando manifestação. O hábito de confiar somente nos sentidos físicos cria uma cegueira voluntária. É como viver em uma caverna escura, segurando uma lanterna que apenas ilumina as paredes de pedra, completamente ignorando a entrada banhada pelo sol. Para desenvolver a visão espiritual, a capacidade de perceber além do mundo tridimensional, é necessário desengajar deliberadamente a mente da evidência sensorial. Este processo requer disciplina mental específica. É preciso focar a atenção em estados invisíveis, sentindo-os internamente com tanta intensidade que adquiram toda a solidez e textura da realidade física. O pensamento concentrado e sustentado em uma direção particular possui o poder de excluir todas as outras impressões sensoriais, deixando-as temporariamente desaparecer da consciência. A realidade externa funciona literalmente como um espelho mágico. Ela não possui vontade própria, agenda ou propósito, além de refletir confiavelmente o que cada consciência projeta em sua superfície. Como um espelho que só pode refletir o que está diante dele, a realidade responde ao que projetamos. O mesmo princípio governa toda a criação. Este sistema de reflexão perfeita não é acidental. Foi projetado desta forma porque o todo, a consciência universal, deseja se experimentar através de perspectivas infinitas e únicas. Sua liberdade de escolha é sagrada e inviolável, precisamente porque sem ela não haveria aventura autêntica, apenas um roteiro predeterminado sem significado ou propósito. Quando alguém mantém uma nova imagem de si mesmo, sustentando-a viva na imaginação com convicção inabalável, o espelho universal não tem escolha, senão se reorganizar para refletir esta nova realidade. No mundo tridimensional, esta reorganização aparece como uma sequência de eventos sincronizados, coincidências significativas e mudanças inexplicáveis nas circunstâncias.
mas, na verdade, é simplesmente o ajuste do espelho para corresponder à imagem recém-projetada. A compreensão destes princípios fundamentais abre a porta para a verdadeira alquimia mental, a transmutação consciente do chumbo das circunstâncias presentes para o ouro do futuro desejado. O desejo não é uma fraqueza humana a ser superada através da disciplina espiritual. Ao contrário do que certas doutrinas ensinam, é o mecanismo fundamental através do qual a consciência se move e cria, a fonte primária de toda a ação no universo. Sem desejo, não moveríamos nenhum dedo. Esta é uma lei tão absoluta quanto a gravidade, mas infinitamente mais poderosa em suas implicações. Observe atentamente. Os únicos desejos que realmente nos impelem à ação são aqueles que capturam e mantêm nossa atenção. Milhares de desejos vagos flutuam diariamente através da consciência, mas apenas aqueles que magnetizam nossa atenção sustentada ganham o poder de remodelar a realidade. Mas há algo que os moralistas preferem ignorar. Cada desejo, sem exceção, carrega algum ganho pessoal em vista. Não existe um desejo absolutamente altruísta. Tentar eliminar o desejo pessoal seria como tentar fazer o coração parar de bombear sangue. Vai contra a própria natureza da existência. A chave para o progresso e para a realização dos sonhos mais elevados encontra-se em uma prática radical: obediência imediata à voz do desejo. Não o desejo superficial e caprichoso, mas aquele desejo profundo que surge do centro do ser e que se recusa a ser silenciado. Quando um desejo como esse surge, a resposta adequada não é questionar sua legitimidade ou moralidade, mas entender que sua emergência já indica a existência de um caminho para sua realização. Desejar verdadeiramente um estado específico é equivalente a já possuí-lo na quarta dimensão. Isto não é um comentário metafórico, mas uma descrição literal de como as mecânicas da criação funcionam. O desejo é a evidência de que o que está sendo buscado já existe como uma possibilidade real, aguardando a seleção consciente. A única questão é: você assumirá o sentimento de já possuir o que deseja? Aqui é onde entra o princípio mais revolucionário e incompreendido de toda a ciência mental. Assumir o sentimento do desejo realizado e viver com base nessa convicção literalmente altera o futuro em harmonia com sua suposição. Isto não é sobre fingir ou se enganar. É reconhecer que no nível quadridimensional, onde todos os futuros possíveis coexistem, você está escolhendo qual linha do tempo experimentar através do estado de consciência que mantém no presente. As mecânicas são precisas. Quando você mantém firmemente a sensação de ser o que deseja ser, de já possuir o que deseja possuir, você está ajustando sua consciência à frequência específica dessa realidade. O universo espiritual, que não tem uma agenda própria além de refletir, deve reorganizar todos os elementos necessários para manifestar externamente o que você está mantendo internamente. Mas por que este conhecimento permanece oculto para a maioria? Por que bilhões vivem e morrem sem jamais descobrir que possuem este poder? A resposta está no véu de esquecimento que cada consciência aceita ao entrar nesta dimensão. Você e o infinito são literalmente um, não poética ou filosoficamente, mas de fato. No entanto, para tornar esta aventura terrestre genuína, você voluntariamente esqueceu sua verdadeira natureza. É como entrar em um jogo de realidade virtual tão sofisticado que você temporariamente acredita ser o personagem, esquecendo completamente que é o jogador. Se mantivesse a consciência completa de ser o criador onipotente de cada experiência, onde estaria o desafio? Onde estaria a surpresa, o crescimento e a jornada? O esquecimento é o que permite uma aventura autêntica. Este véu da amnésia explica o paradoxo central da existência humana. Quando as pessoas perguntam como um Deus amoroso permite tanto sofrimento, elas partem de uma premissa falsa. Não há um Deus separado que permite ou nega experiências. Nós mesmos, cada consciência individual, estamos criando nossas experiências através do uso inconsciente da lei do ser. O véu da amnésia
Não julga se você está agindo com sabedoria ou insensatez. Simplesmente reflete. Agir de forma caótica, temerosa ou destrutiva diante deste véu resulta em ver reflexos de caos, medo e destruição. Não porque o universo seja cruel ou punitivo, mas porque é imparcialmente fiel. É um sistema perfeito em sua simplicidade. Você recebe exatamente o que está sendo. Nada mais, nada menos. A tragédia humana não está no sistema em si, mas na ignorância de como ele funciona. Bilhões operam este poderoso mecanismo criativo completamente às cegas, criando por padrão em vez de por design, alcançando resultados que parecem arbitrários, mas são, na verdade, reflexos matemáticos de seus estados internos de consciência. Anos de experimentação sistemática com os estados de consciência revelaram uma fórmula específica para acessar a quarta dimensão e selecionar conscientemente o futuro desejado. Esta não é uma das muitas técnicas possíveis, é o método fundamental descoberto por todos aqueles que conseguiram genuinamente dominar a arte da criação mental. O primeiro passo requer clareza cirúrgica para definir exatamente o que você deseja. Aspirações vagas para felicidade ou sucesso são inúteis neste trabalho. O mecanismo quadridimensional responde apenas a instruções precisas, assim como um computador quântico não processa comandos ambíguos. Você deve saber com absoluta especificidade qual estado deseja ocupar. O segundo passo é mais sutil e requer compreensão profunda. Construir mentalmente um evento que você encontraria naturalmente após a realização do seu desejo, não durante, mas após. Este evento deve implicar inequivocamente que seu objetivo foi alcançado, com você como participante ativo na cena, não apenas como observador. Se você deseja uma promoção específica, não imagine receber a notícia. Imagine uma conversa casual semanas depois, em que a promoção é mencionada como um fato estabelecido. O terceiro passo viola todas as convenções da produtividade moderna, a completa imobilização do corpo físico e a indução deliberada de um estado limítrofe entre vigília e sono. Sente-se ou recline-se profundamente em uma cadeira. Feche os olhos. Deixe o corpo físico tornar-se irrelevante. Este não é o momento para a ação física, é o momento para a ação dimensional. Neste estado de imobilidade corporal e mobilidade mental máxima, com atenção completamente focada na cena pretendida, você deve sentir-se realizando-a aqui e agora. Não amanhã, não quando as condições permitirem, agora. A quarta dimensão não reconhece o tempo linear. Para ela, sua imaginação vívida e sua experiência física possuem o mesmo peso ontológico. A distinção crítica que separa praticantes bem-sucedidos de eternos fracassados está neste ponto. Você deve participar ativamente da ação imaginária, não observá-la como um espectador. Muitos visualizam seus desejos como se estivessem assistindo a um filme de si mesmos. Isto é completamente inútil. Você deve estar dentro da cena, experimentando-a através de seus olhos imaginários, sentindo as texturas, ouvindo os sons, experimentando as emoções como se estivessem fisicamente presentes. A experiência ensina uma lição contra-intuitiva. É mais eficaz restringir a ação imaginária a um único ato condensado, repetindo-o obsessivamente até que adquira uma densidade sensorial completa. Tentar imaginar uma narrativa complexa dispersa a energia mental. Um único gesto, apertar uma mão em congratulação, tocar um anel de casamento no dedo, assinar um documento específico, quando repetido com intensidade suficiente, possui mais poder de materialização do que horas de devaneios elaborados. Há uma técnica particularmente poderosa para aqueles que lutam com visualização detalhada. Em um estado relaxado e sonolento, repita mentalmente uma frase curta que implique a realização do desejo. Obrigado é especialmente eficaz, pois carrega a pressuposição de que algo foi recebido. Está feito funciona para mentes mais assertivas. A frase se torna um mantra dimensional,
uma chave vibratória que alinha sua consciência com a realidade desejada. O tempo é crucial. Se o objetivo é uma projeção consciente no mundo 4D, você deve manter a prática até que o sono natural chegue. Não force o sono. Deixe que ele surja organicamente enquanto você mantém o sentimento do desejo realizado. É no momento de transição entre vigília e sono que o véu entre dimensões se torna mais fino. Mas aqui está o que nenhum guru moderno revelará. Essa prática requer o que a sociedade contemporânea mais despreza: disciplina mental sustentada sem garantias imediatas. Em uma era de gratificação instantânea, pede-se que você plante sementes dimensionais e confie em leis que seus sentidos não podem verificar. Você deve experimentar na imaginação, com toda a solidez da realidade, o que seria experimentado na carne ao alcançar seu objetivo, mantendo essa experiência mesmo quando o mundo tridimensional grita que nada mudou. O processo requer uma espécie de esquizofrenia controlada. Viver simultaneamente em duas realidades até que se fundam. Durante o dia, você navega pelo mundo das aparências cumprindo suas obrigações tridimensionais. Mas nos momentos de prática, você habita completamente a realidade, onde seu desejo já é um fato consumado. Isso não é negação ou escapismo, é engenharia dimensional aplicada. O fracasso nesta prática geralmente vem de um dos três erros: falta de especificidade no objetivo, observação passiva em vez de participação ativa, ou abandono prematuro quando os sentidos físicos não detectam mudanças imediatas. O universo testa a seriedade da sua intenção através do tempo aparente entre a semeadura mental e a colheita física. Suposições funcionam como vírus mentais. Uma vez implantadas na consciência, elas infectam toda a realidade ao redor até que o mundo externo não tenha escolha senão conformar-se a elas. Isso não é uma analogia poética, é a descrição literal de como as premissas mentais se solidificam em fatos concretos. Alimente sua mente com uma premissa, qualquer afirmação assumida como verdade, e observe o fenômeno. A suposição, mesmo quando é completamente irreal para os sentidos, quando persistida até adquirir o sentimento visceral da realidade, começa a exercer uma influência invisível mas irresistível sobre todos os elementos do seu mundo. Para uma suposição firmemente mantida, todos os meios que promovem sua realização tornam-se não apenas possíveis, mas inevitáveis. O mecanismo é elegante em sua brutalidade. A suposição primeiro influencia seu próprio comportamento de maneiras que você nem percebe conscientemente. Seus gestos mudam, seu tom de voz se altera e suas microexpressões faciais transmitem a nova realidade assumida. Então, como um efeito dominó dimensional, ela começa a influenciar o comportamento de todos ao seu redor, inspirando-os a movimentos, ações e palavras que se transformam no cumprimento do seu decreto mental. Pessoas que nunca o ajudaram antes surgem oferecendo exatamente o que você precisa. Obstáculos aparentemente intransponíveis se dissolvem sem explicação. Coincidências impossíveis se alinham com precisão cirúrgica. O cético chama isso de sorte ou viés de confirmação. O iniciado reconhece a assinatura inconfundível de uma suposição materializando-se através do tecido dimensional. Mas aqui está a implicação que poucos podem enfrentar. Se todas as mudanças ocorrem primeiro na consciência, então absolutamente nenhuma força externa determina seu destino. Nenhuma. O futuro, apesar de parecer fixo e predeterminado em cada detalhe, na verdade possui múltiplos resultados possíveis, coexistindo na quarta dimensão. A cada momento, você tem diante de si a escolha de qual dos vários futuros você selecionará através do seu estado de consciência atual. Essa descoberta deveria ser libertadora, mas para a maioria é aterrorizante. Significa assumir responsabilidade radical por cada aspecto da sua própria experiência. Não há mais espaço para culpar circunstâncias, outras pessoas, o governo, a economia, os planetas, o karma ou qualquer força externa. Você está onde está porque isso é o reflexo matemático
de suas suposições sustentadas. O campo quântico, que alguns preferem chamar de Deus, outros de todo, não possui agenda própria. Depende completamente de você para determinar que tipo de experiência você terá. É um servo perfeito, não um mestre. Responde com precisão absoluta ao seu comando mental sustentado, mas o comando deve vir de você. Esperar que o universo decida seu destino é como sentar-se diante de um computador desligado, esperando que ele escreva seu texto. Se este conhecimento ressoou com você, não deixe que seja apenas mais uma informação interessante que você consome e esquece. Aplique-o, teste-o, experimente-o em primeira mão. A verdadeira compreensão vem apenas através da experiência direta.